muito bem-vindo mais uma vez no programa que aqui pode falar sobre assuntos que antes deixavam sua cabeça confusa, que você está procurando respostas, que você quer entender um pouco mais, que talvez te deixe angustiado. Também alguns assuntos que estão envolvidos com preconceito, né? Tá na hora da gente quebrar esses tabus. Então seja muito bem-vindo ao Aqui Pode. Hoje a gente tem um entrevistado muito especial, que é o Paulo Miranda. Paulo, se apresente. Ei, Ana, eu sou Paulo Henrique Miranda. Hoje tenho 34 anos, sou pisciano, sou daqui de BH Adoro. e trabalho com festas e eventos em Belo Horizonte, especializado em festas de casamentos, eventos sociais. E eu sou gay e tenho muito orgulho de mim. Que Sou bom. muito feliz. Que ótimo. E hoje você vai dividir com a gente uma história muito especial, né, Paulo? Sim, Eu conheço tanta gente que tem dificuldade de entrar nessa realidade, de contar, de se aceitar. E é um processo que às vezes demora anos, né? verdade. Passei por isso e hoje sou muito feliz, né, por minha decisão, por minhas escolhas. Eu sempre fui uma criança muito introvertida, né? Eu era muito caladinho, muito triste, na minha. Claro que eu tinha amigos, mas eu fingia ser alguém que eu não era, né? Para agradar a sociedade, a minha família, os amigos, não sofrer preconceito, né? Como assim, várias outras pessoas. E naquela época, assim, dos anos 90 não era tão normalizado como hoje, né? Então hoje é muito mais fácil você falar sobre sexualidade, sobre assuntos polêmicos, assim, que está mais normalizado em filmes, novelas, séries, etc. Então eu por muito tempo fingi ser alguém que eu não era, eu era muito triste com isso, e queria realmente que as pessoas me aceitassem, né, da forma como eu era, e infelizmente não era possível. Então, foi um processo bem doloroso, bem difícil, né? Que a gente, não vamos falar um pouco sobre isso hoje. É um dilema que, assim, eu conheço e tenho algumas histórias de amigos, amigas, que eles precisaram passar por tantas situações. Eu tenho uma amiga minha, que é amiga da adolescência, que ela namorou outros homens, também no intuito de agradar a mãe. A mãe não aceitava o fato e ela tinha 2 irmãos e ela era a única mulher. E a mãe tinha uma série de expectativas sobre ela. E ela queria muito suprir as expectativas da mãe. Elas eram muito próximas, muito amigas, muito unidas. Então ela fez de tudo, ela namorou, acho que ela teve 3 namorados. E ela era extremamente infeliz. Eu lembro que eu conheci ela no momento em que ela já tinha entendido que aquilo não era para ela, mas ela não conseguia passar isso para a mãe. E ela não tinha saco, ela não estava afim, ela não queria. E aí ela ficava, e às vezes o cara era apaixonado com ela, e ela ficava tentando manter aquela relação. E assim, infeliz, totalmente infeliz. E eu perguntava pra ela, mas por quê que você tá, tipo assim, você não fala a verdade, enfrenta ela, minha mãe não aceita, minha mãe não vai querer. E a verdade é que essa decisão tá atrelada a ser aceito pela família, né? Sim. A sentir que a sua família te ama, independente disso. E que, assim, não é uma opção. Isso aí não é uma opção mesmo, né? Porque se fosse opção, eu acho que eu não teria escolhido ser gay, né? Porque é muito difícil, doloroso no começo. Hoje não, depois que eu me assumi para minha família, que me aceitei primeiramente, né? Primeiro você tem que se aceitar, você tem que entender quem você é, né? O que que você gosta. Foi difícil entender isso tudo para poder contar, né? Para as outras pessoas. E como eu falei, para não sofrer preconceito e tudo mais. Mas a gente sofre, né? É Sofremos muito, inevitável isso. A família tem muito medo, né, que sim. sofra. Eu tenho um irmão que é gay, eu tenho um primo que é gay. E assim, é verdade, a gente tem medo. Nossa, como que vai ser? O mundo tá perigoso hoje. A Uhum, gente vê pessoas sendo agredidas pelo simples fato de estar na rua, às vezes de mão dada. Como se fosse algo que tivesse que, assim, que ser exterminado. sim. Então a gente sabe do perigo que é. Mas hoje a gente tem perigo em ser mulher. Eu passo por situações assim, eu já passei por várias situações, de às vezes estar numa festa e ser agarrada à força, ou então alguém tentar tocar em mim, no meu corpo, aleatoriamente, para fazer gracinha para os amigos, alguma coisa assim. Então, assim, eu tenho o caso da menina que foi estuprada, né? Que os amigos, que ela bebeu no show do Tiaguinho, os amigos deixaram ela dentro do Uber
E ela que se vira, ela dormiu, não acordou, o Uber não conseguiu acordar, ela deixou sentada na rua, um cara carregou e levou ela para um lote. E, enfim, e assim ficou a história dela. Então, que segurança a gente tem, na verdade, do mundo de hoje? Ah, mas se ele não escolher alguma coisa tão difícil, não existe isso, sabe? Hoje você pode estar dentro do seu carro e entra um bandido dentro do seu carro. Isso não tem nada a ver com a sua opção sexual, com a sua orientação. Sim, isso aí. Então, assim, não foi uma escolha, né? Porque lutei contra isso, primeiramente, e até me aceitar, né? Então, não foi fácil, Como mas... que foi? Bom, desde criança eu já sentia que eu sentia atrações por homens, né? Pelo coleguinha da escola, achava ele bonito, mas ao mesmo tempo não tinha tido nenhuma experiência, né? Nem com homens, nem com mulheres. Eu era criança, adolescente ainda. E foi amadurecendo aquilo em mim, né? Então, desde cedo me ensinaram que aquilo era errado, né? Porque a gente era pecador por causa de questões religiosas, porque a gente tinha que construir família é sempre homem e mulher, né? Tem essas questões realmente que São nos crenças, ensinam. né? Crenças que nos ensinam desde criança. E minha família não era religiosa, assim, mas era muito, como é que eu falo, fechada quanto a isso, sabe? Eu nunca tive outros familiares gays e Você era pioneiro. era pioneiro, então eu não tinha referências, né? E as referências que eu tinha era, por exemplo, de alguns artistas, como o Renato Russo, Legião Urbana. Meu pai sempre gostou de Legião Urbana, me ensinou a gostar, mas ele é uma pessoa muito... Não, o Renato Russo é uma pessoa que eu lembro muito sobre isso, porque ele se assumiu, né, assim como o Freddie Mercury, do Queen, mas ambos tiveram um final triste, né? Eles morreram devido a ter contraído o HIV. Então, assim, esse medo da AIDS, do HIV realmente com homossexuais é uma coisa muito, muito triste, né? E assim, nos dá medo, até ainda nos dá medo. Então, naquela época, então, nos anos 90, 2000, era muito pior. E foi muito difícil para mim passar por tudo isso, né? Mas logo depois eu conheci uma moça e nos apaixonamos. Eu queria ter essa experiência. Claro que eu queria também, porque eu queria conhecer, queria ter essa experiência heterossexual, mas sabendo que eu sentia atrações por homens. Mas eu não queria magoá-la, que ela sofresse, eu não estava enganando ela, porque eu queria me entender como pessoa. Então nós ficamos, né, começamos a namorar e foi muito bom para mim. A gente teve um relacionamento saudável Foram quanto tempo? há uns 4, 5 anos, que eu não sou bom com datas. E aí fiquei uns 4, 5 anos com ela, daí eu conheci o meu parceiro atual, né, eu conheci o Frank, trabalhando. Então, desde cedo, desde os meus 10 anos de idade, eu trabalho com minha mãe trabalha, né, com eventos. E aí eu conheci ele trabalhando, ele trabalhou como garçom conosco, numa festa de casamento. Depois ele trabalhou fixo conosco no nosso espaço para festas. E aí eu terminei com a minha namorada, né, para poder ficar com o Frank, porque eu estava apaixonado, não queria enganar os dois, né? Como que você descobriu? Como que você decidiu que você queria ficar com ele? Porque eu me apaixonei por ele. E eu sabia desde criança que o que eu queria realmente, assim, sabe? O relacionamento com a minha namorada foi bom, sim. Não fingi nada, né? Como eu falei pra você, mas Foi uma me tentativa, apaixonei. né? Foi uma tentativa. Mas depois disso eu queria viver aquilo, sabe? Eu queria viver... tinha um sonho realmente de continuar aquele relacionamento, não queria perdê-lo, né? E aí fui praticamente pressionado, assim, a continuar, porque eu não queria que ele fosse, digamos, amante. Eu não queria que ele fosse o outro, né? Eu queria viver aquilo. Então, terminei com ela para ficar com ele. E foi difícil, porque eu não queria que ela expusesse essa relação com ele, porque eu não era assumido para os meus pais e minha família. E logo em seguida, ao terminar com ela, nós ficamos saindo escondidos, né? Indo em shopping, em restaurante e tudo mais, escondido como amigos. Mas eu estava fingindo, mentindo para minha família sobre isso, né? Que eu estava saindo com várias pessoas, ou não estava saindo com ele.
E surgiu, a gente queria realmente ter liberdade, assim, de falar que a gente era namorado, sair de mãos dadas realmente no shopping, né, porque era impossível na época. E eu queria contar para os meus pais sobre isso. Eu não sabia como contar para os meus pais, né? Ninguém chega assim, oi pai, oi mãe, eu sou gay, né? Não é assim, Claro. fácil e prático. Infelizmente, na minha família e para mim não era fácil e prático. Então eu procurei uma ajuda de um psicólogo, né? De uma psicóloga, foi indicada para uma amiga, maravilhosa inclusive essa pessoa. E nessa conversa com ela me falou que eu não estava prejudicando ninguém, a não ser eu mesmo, com isso. E você tava prejudicando se esconder, né? Sim, né? Então, não era Cara, errado o que eu estava fazendo, só queria ser feliz. não, e é tão. Pensa que horrível você tá a fim de viver uma coisa que, de fato, existe uma diferença muito grande, né? Em uma coisa que te traz prazer, né? Em te deixa em êxtase e uma coisa que te faz feliz. Algo que te faz feliz te traz paz, sabe? Você se sente pertencente daquele lugar. Enquanto o que te traz êxtase, um exemplo muito comum, se relacionar com uma pessoa que é casada, se relacionar com uma pessoa que acontece muito por interesse. Tem prazeres, sim, mas aquilo não é felicidade, aquilo é êxtase, aquilo é prazer, né? A felicidade, ela te traz paz. A felicidade te faz sentir parte daquilo, te faz bem, te faz ser uma pessoa boa. O que está acontecendo com o mundo hoje em dia, com as pessoas hoje em dia? Eu nem vou entrar no mérito da sexualidade. Eu vou falar no modo geral, as pessoas não se assumem mais. Eu estava conversando esses dias com uma amiga minha, de uma moça que até é influencer, que ela assumiu recentemente o noivado, mas ela já namorava há 2 anos, ninguém sabia. Tá, ninguém deve satisfação para ninguém. É verdade. Mas e aí? Quando você compra um carro, você não quer postar uma foto? Não quer mostrar que legal essa conquista? Não é aparecer, é uma conquista. Quando você emagrece, conquista aquele corpo lindo. Não dá vontade de colocar todos os vídeos, todas as fotos. A gente tem vontade de o tempo todo e não é aparecer, é realmente orgulho do que você conquistou. E quando você conhece alguém e se apaixona por essa pessoa, você coloca alguém do seu lado, que é claro, né? Assim se espera, pelo menos, que seja alguém que você admira, que você tem orgulho, aquela pessoa que você escolheu nos mínimos detalhes, aquela pessoa que te faz se sentir incrível. Ela não merece créditos? Então ela também não pode ser dita, não pode ser assumida. Não, hoje em dia você vai ser frágil, fraco. Como é que eles chamam? Emocionado. Você vai ser emocionado de assumir que você valoriza uma pessoa. Emocionado de falar, eu acho essa pessoa incrível. Mas depois lá na frente essa pessoa pode te trair, essa pessoa. Mas isso está falando de outras coisas, de outra pessoa. E decepção é algo que a gente pode ter. O carro também que eu comprei pode ser batido, pode ser roubado. E aí eu não vou viver o momento feliz que eu estava naquela situação que realmente era boa para mim. Porque eu tô com medo do que as pessoas vão pensar, do que o outro vai fazer depois. E aí a gente passa tempos e anos vivendo do lado de uma pessoa que merece esse crédito, vivendo com uma pessoa que realmente faz a gente feliz, que traz a paz, mas não pode falar nada para ninguém. Tem que ser escondido, sufocado. Tudo que a gente esconde, a gente tem que mentir. Se a gente tem que mentir, a gente tem que sustentar. Então, a cada mentira que a gente conta, a gente tem que contar mais 10 para sustentar. Faz sentido isso, sabe? E que legal que você tomou essa decisão Sim, de assumir. Que quem ama quer ser assumido. A gente sim. quer que as pessoas sintam orgulho da gente, né? Que as pessoas tenham essa admiração de olha quem está aqui do meu lado. Nossa, isso é incrível. Você gosta de uma pessoa, você fala dela com tanta admiração e você é correspondido sobre isso, de verdade. Você é tratado com respeito, tratado com admiração. Eu acredito nisso, nessa relação que você encontra o seu lugar. Mas e aí, você foi contar para sua família que foi muito mais do que assumir uma pessoa, né? É. Eu tinha necessidade realmente de contar para minha família, porque nós éramos muito unidos, muito próximos, e eu não queria que eles me vissem como fracassado, como errado, Deu né? errado, né? Deu errado, isso mesmo. E eu queria que eles se sentissem orgulho de mim, de como eu sou, realmente sou, né? Então eu juntei força para poder contar para eles. Eu também não queria ficar mentindo para eles para sempre, né? De que eu estou nesse relacionamento com essa pessoa e de que também por causa da minha sexualidade. Eu queria que eles soubessem o quanto antes.
Inclusive, eu queria ter contado para eles desde adolescente, quando eu soube mesmo, quando eu estava a fim de um coleguinha da escola, por exemplo, e eu podia ter ficado com ele, né? Mas não só por esse motivo que eu não fiquei com ele, por vários outros, né? Pela sociedade. Eu sempre tive medo de que as pessoas achassem de mim, sabe? Porque eu praticamente me tornei uma pessoa pública na adolescência porque eu trabalhava com festas, lidava com pessoas ali, né? Então, foi isso. Então, depois disso, eu procurei um psicólogo, contei para os meus pais, porque eu não queria ficar fingindo para as pessoas quem eu era. E assim, a psicóloga, ela me ajudou a criar uma carta, sabe? Porque eu não sabia como começar a contar. E tinha medo de assustar os meus pais, tinha medo deles não entenderem o que eu queria falar naquela mensagem, né? De atropelar as palavras, de gaguejar, de um monte de coisa. Tinham muitos medos. Principalmente deles não me aceitarem e assim, me expulsar de casa. Meu maior medo era esse. Eles não me amarem mais, me expulsarem de casa. Eu dependia financeiramente deles, porque eu trabalhava na empresa da minha mãe, né? Que é um buffet. Então, acho que todas as pessoas gays passam por isso, né? De se assumir principalmente por causa dessa dependência financeira, emocional, psicológica, etc. Mas nesse momento, quando eu me assumi, eu já estava um pouco independente, sabe? Já tinha minha independência financeira, mesmo trabalhando para minha mãe, né? Eu não morava mais com eles, morava com a minha avó, numa casa grande. E eu senti essa vontade, esse desejo realmente de me libertar, sabe? E aí eu marquei uma reunião com eles, eu fiz essa carta, reli, revisei, né, coloquei palavras, copiei e colei algumas frases da internet que eu queria passar para eles também. Foi fácil de fazer essa carta? Não foi fácil, demorou alguns meses, sabe? Até criar coragem também para poder falar com eles demorou ainda um pouquinho mais. Então, Achar o depois que ela momento ficou certo. pronta, você ainda teve um tempo para poder ir lá e falar, né? Sim, demorou um tempinho, sim. O passo mais importante é o primeiro. E o primeiro é geralmente o mais difícil. Verdade. Aí eu fiz a carta, como eu falei, revisei ela várias vezes e digitei ela, né? Digitei, imprimi, rabisquei e coloquei tudo que eu queria falar desde o começo lá, com início, meio e fim. Sempre fui bom em redação, Que bom. então isso me ajudou muito. E é uma ótima maneira, né? É uma maneira... Às vezes a gente tem muita dificuldade de falar, né? De se expressar verbalmente. A emoção vem mesmo. Sim. Eu tenho me formado como atriz e, assim, às vezes a gente tem pequenos detalhes, pequenos exercícios onde a gente pega alguns bloqueios, né? E isso, assim, eu tô falando bem por alto. Quando você tem que desafiar tantos medos, tantos desafios, que é assumir uma sexualidade? Para uma família tradicional, uma família unida, que era o seu caso, né? Que vocês estão construindo. Pensa assim, até os negócios é tudo muito próximo, né? É tudo muito ligado. Então é muito importante que eles te aceitem, que eles te recebam, que Sim. eles não pensem que isso é uma coisa que diminui você, que afasta vocês. Realmente são muitas decisões, muitos medos a serem enfrentados, né? E que bom que você conseguiu, Paulo. Sim. E como é que foi contar? Pois é, eu contei em meio às lágrimas. E enquanto os meus pais eles estavam emocionados, eu também, eu lia a carta e ao mesmo tempo chorava, minha voz embargava. Me lembro como se fosse hoje, assim, eu fazendo isso, sabe? Porque depois disso foi libertador, realmente. Eu recomendo a todos os meus amigos que ainda não fizeram fazer, que precisam, né? Assim, eu quis fazer, foi minha vontade. Eu não me senti pressionado, assim, né? Tanto Senti que pressionado pelo que você sentia, né? Por ter que esconder tanto, por ter que estar sempre pensando, calculando tudo. Poxa, vontade de fazer coisas tão simples, sentar num lugar, brincar, dar um abraço, beijar, entendeu? São coisas que te limitam profundamente. Sim. Até a conversa, né, entre os seus amigos ou familiares, para quem você não podia falar, você tem que ter uma postura totalmente diferente da verdadeira que você sente, da verdadeira que você tá ali para viver. Isso mesmo.
E graças a Deus, assim, os meus pais, eles suspeitavam um pouquinho, né? Não sei o que passa na cabeça deles, Verdade sempre dá sinais, né? é verdade. E aí eu li a carta para eles, emocionados, como eu falei, e eles me aceitaram super bem. Naquele mesmo dia me deram aquele abraço que eu esperava, que eu sonhava, né? Aquele abraço apertado e gostoso. E me falaram assim que me amavam do jeito que eu sou, do jeito que eu era e que eu sou, e que isso jamais mudaria, né, o quanto que eles me amassem. Mudou em nada o nosso relacionamento, pelo contrário, Aproximou nos mais. aproximou ainda mais. E ali, assim, eu falei tudo que eu tinha para falar. Eu deixei um pouquinho, assim, o final, né? Eu não falei tudo porque eu comecei a chorar, mas eu me senti muito livre, assim. Foi muito gostoso ter feito o que eu fiz. Talvez tenha falado o que foi necessário, né? Foi, A gente imagina muitas coisas. sim. É claro, existem casos que as pessoas não têm um final feliz assim. É verdade, é muito triste. Mas eu acho que viver uma prisão, viver em um lugar que não é seu, tentar caber em um lugar que não é seu, se as pessoas que estão à sua volta podem ser até familiares mesmo, eles não te aceitam, então não Sim. se demore. E quantas pessoas, quantos homens e mulheres são casados e infelizes, né? Mesmo casais homossexuais ou heterossexuais, né? Conheço várias pessoas que são casados e, né, casados com parceiro e não são felizes porque tem que fingir ali ser alguém que não é, né? Tem um ditado que é assim, conheço, hoje existem mais solteiros apaixonados e casados que fingem que se amam. Casais que fingem que se amam. Verdade, assim, é muito difícil, né? Se posicionar. Se posicionar é um ato de coragem. Sim, É um ato de decisão, é um ato que a gente tem que sustentar. A gente muitas vezes vai passar por preconceitos, muitas vezes a gente vai ser questionado. Se a gente não souber de fato qual é o nosso lugar e a gente só sabe isso com autoconhecimento, a gente vai ter esses confrontos e eles vão ser muito dolorosos. Tudo bem. Agora, você vai se posicionar e você não vai receber o apoio das pessoas que você mais espera. E aí? Como é que faz? A notícia boa é que família pode ser construída. Ela não precisa ser necessariamente quem a gente vislumbrou a vida toda. Mas é necessário ressignificar muita coisa. Não estou dizendo para a gente abandonar os nossos familiares, entes queridos, porque algumas coisas demandam tempo, né? Se pensa, para você, demorou um tempo para você aceitar uma realidade que era sua, que estava com você o tempo todo. Quantas barreiras existiam para você ali viver aquela realidade? Poxa, eu vou ter que falar, mas os meus amigos, eles vão pensar. Mas a minha família... E tudo muda. Depois que você toma espaço, tudo muda. O seu ciclo social vai mudar. Talvez algumas pessoas permaneçam sim, e não é por conta do preconceito também, porque você vai mudar a sua realidade, a sua cabeça e um monte de coisas. Então, quando você não tem esse apoio, é importante, em primeiro lugar, você se sentir seguro, só você ser o seu primeiro apoio. Você ser o que você gostaria que as pessoas fizessem e reconstruir, recomeçar. A notícia boa é que nada é para sempre. Então, tem tantas chances de construir uma família, a sua própria família. E família não é papai, mamãe, filhinho. Família pode ser papai, papai, mamãe, mamãe. Família é multiplicar amor. Família é multiplicar amor entre parceiros, é multiplicar amor entre os próximos, né? Os filhos, os herdeiros, os netos, é multiplicar os valores, transmitir os valores, entendeu? É viver o que a gente tem de melhor e levar aquilo para a sociedade, para a vida. E aí, às vezes, a gente fica estigmatizado de que tem que ser sempre um padrão, sabe? Que meu pai e minha mãe também tem que... Lógico que a gente quer, não vou ser hipócrita, e assim, é verdade. E nem só pela sexualidade, a gente quer ser aprovado pela família. sim. A gente quer ser aceito pelas pessoas que a gente ama. A gente quer que as pessoas que amam, a gente sinta um orgulho, sabe? Então, é uma transição difícil. E ainda... Meu Deus, ainda existem pessoas que não respeitam ou não entendem. Eu conheci pessoas que falam, mas eu não consigo entender. Você não tem que entender, não é uma decisão sua. Você pode não querer para você, mas respeitar é uma obrigação. Sim, Respeitar é um concordo. dever. E a partir do momento que a gente começa a se permitir, pelo menos ouvir as histórias, pelo menos dá a oportunidade para as pessoas.
Por quê? Quem é você? Qual é a sua história? Talvez passam as pessoas que tinham tanta dificuldade de entender, passar a entender. Que existe um porquê, existe uma razão, existe algo a aprender daquela história. Quem não tem medo? Quem não teve medo de assumir alguém ou algo? Né? Que teve que passar por tantas situações dentro de si. Meus próprios medos. Medo de traumas do passado. Eu tenho um amigo meu que ele foi casado há alguns anos, acho que 10 ou 12 anos, e descobriu uma traição. E aí ficou extremamente traumatizado, e aquela coisa toda de achar que todas as mulheres traem, não sei o quê. E aí tem uma dificuldade enorme, enorme de se permitir, porque tá tão imerso no medo e no trauma. E que poder é esse que a gente está dando para as pessoas que magoaram a gente? Tanto para a vida relacional, para a vida da sexualidade, descoberta da sexualidade. Que poder é esse que a gente está dando para as pessoas de fora? Para elas definirem como a gente deve se sentir. Qual que é o nosso lugar? Isso é nosso, é um dever nosso. Tem aquele Pablo Marçal, ele fala uma frase que eu acho fantástica. Ele fala, Deus já te aprovou. Então você não precisa mais de ninguém para te aprovar. Deus te deu uma carta escrita aprovada e você está pegando essa carta dando para o outro e falando, olha, eu já fui aprovado, mas vou te dar aqui para você me aprovar. Se você quiser, você não precisa me aprovar, não. Como assim? Por que você está dando esse poder para as pessoas? De uma decisão que só cabe a você. E que é você quem vai conviver com ela. Nada mais justo do que, primeiro, a gente só consegue fazer isso se a gente se conhecer. Que decisão fantástica você ir procurar ajuda, conversar com alguém que te ajudasse a se conectar com isso. Sim. E entender que não é errado se aceitar. E que você não está fazendo mal para ninguém. E que a gente pode fazer muito bem através das nossas escolhas. Começando por inspirar, instruir. O tanto que eu aprendo quando você conta a sua história. Eu tenho vontades, eu tenho muitos sonhos. Eu tenho muitos medos. Eu sou uma pessoa sensata. Pensar em sair, em mudar, o tanto que a gente tem que abrir mão. As pessoas que vão ficar. As mudanças que a gente vai ter que fazer. E principalmente o incerto que é o futuro. O que vai acontecer lá na frente? São tantas coisas para a gente lidar que é mais confortável ficar num lugar que as pessoas determinaram para a gente. Já está todo mundo aceito. Eu não tenho que enfrentar nada, eu não tenho que enfrentar ninguém. Não vou precisar mudar a minha vida e passar por situações difíceis, que são situações de mudança, de reconhecimento, de conhecimento. É tanta coisa para viver. Mas e aí? Então você passou, contou para a família, graças a Deus deu tudo certo. Sim. E qual foi a próxima etapa? Depois disso, nesse mesmo dia, eu contei para os meus pais que eu ia fazer uma viagem com ele. Uma viagem que nós tínhamos já programado de fazer, foi em 2016. Essa foi a nossa primeira viagem juntos, foi para Caldas Novas, um local que eu não conhecia. Ele já tinha ido já uma vez, de um projeto social que ele participava. E foi maravilhoso. Depois de ter passado por aquele processo de assumir para os meus pais, assim, eu liguei o botão do foda-se. E me senti livre, né? Eu realmente, literalmente, saí do armário. É muito, muito bom, assim. Na minha vida, eu sinto, assim, que foi um divisor de águas, né? Existe o antes disso e depois disso. Foi muito bom, recomendo a todos fazer, porque é maravilhoso. E nós viajamos para Caldas Novas. Foi no meu carro, inclusive, foi muito bom. Lá aproveitamos muito, publicamos fotos em Facebook na época, juntos. E não estávamos mais ligando porque as pessoas iam falar da gente. Porque eu já tinha contado para os meus pais, sabe? O restante, digamos assim... Entenda como quiser. Exatamente, entenda como quiser, né? E foda-se o resto. E é impressionante, né? Quando a gente toma essa decisão, como que as coisas mudam? Quando a gente para de entregar na mão dos outros a aprovação, e a gente toma essa aqui é a minha decisão, a gente, na verdade, é mais aprovado do que desaprovado, como a gente imagina. As pessoas passam a respeitar a gente mais. Pode reparar aí, os influencers mais conhecidos, os mais famosos, eles são os que falam o que pensam mesmo, eles são os que não tô nem aí pra nada, vou fazer assim, vou fazer assado, vou colocar essa roupa mesmo, vou ir nesse lugar mesmo, vou cantar essa música mesmo, vou fazer desse jeito mesmo. E é isso que mexe com o povo, porque as pessoas queriam ter essa coragem. Sim. As pessoas queriam ter esse desejo, essa certeza de si, mas elas estão com tanto medo para fazer isso. Até quando o medo vai ser capaz de controlar os nossos maiores sonhos e o nosso direito de ser feliz?
né? De Sim. viver. Que incrível! Viajar, estar em paz. Eu não preciso esconder mais, eu não preciso mentir mais, sabe? Eu posso viver esse amor e principalmente entregar isso para a pessoa que você ama. Sim, contando assim, parece que foi fácil, gente, mas não foi, sabe? Foi um processo doloroso, difícil. Como eu contei, eu procurei um psicólogo para me ajudar, né? A me aceitar, a contar para os meus pais, a me libertar. Quantas noites sem dormir que eu fiquei, que eu chorei, mas tudo valeu a pena. Tudo valeu muito, muito a pena, E o sabe? Frank? O Frank, ele não precisou de contar para a família dele, de passar pelo que eu passei. A família dele era mais, a família dele é mais, mais aberta quanto a isso, né? Já tinha Uma experiência. uma experiência na família e o Frank ele sempre conversava com a família sobre isso, então assim não precisou de passar pelo que eu passei, para ele foi mais fácil. Você aceitou mais também, né? Sim. E nós não conseguíamos namorar em casa, assim, a gente não tinha a total aprovação da minha família inicialmente. É novo, né? Tudo muito novo, E né? é um processo, é uma coisa de cada vez. Sim. Principalmente por ele ter sido também a primeira pessoa, você descobriu, e a primeira pessoa, se Deus quiser, é a última, tá, Frank? Tá tudo Sim. certo, continua. Mas é tudo muito novo, sim. Eu penso, às vezes, mães ciumentas, não tô falando que é o caso da sua, mas mães ciumentas que o filho começa a namorar, a primeira namorada sempre é a pior. Primeira namorada é a malvada, a bruxa. Se cuidem, meninas. Vocês serão as bruxas da vida do meu filho, já avisei. Tô brincando. Mas é isso, sabe? É porque é novo. São fases novas para todo mundo. Todo mundo tá aprendendo a lidar com isso. São descobertas de, nossa, como que vai ser? Mas será que isso é bom para ele? Será que ele vai ser feliz? Será que essa pessoa realmente se importa com a felicidade dele? Ou é uma pessoa egoísta que só quer manipular os próprios desejos? E eu queria saber uma coisa, pro Frank foi tranquilo todo esse tempo, enquanto você teve que esconder, enquanto você tomou essa decisão? Para ele tá ali, foi assim, uma situação fácil de lidar, uma situação que ele levou com muita naturalidade, ou ele chegou a sofrer com alguns momentos, algumas situações? Não, não foi fácil, não, para ele não. Ele sofreu porque eu terminei o relacionamento que eu estava para ficar com ele e, e assim, foi difícil, foi doloroso nesse processo todo, porque a outra pessoa que eu estava me relacionando, ela foi difícil para ela aceitar esse término de relacionamento. Claro. Nós chegamos a ficar noivos, inclusive, e nós íamos ter um compromisso maior, né, que era o casamento. E, e assim, eu falei com naturalidade para essa pessoa, olha, eu estou apaixonado por outra pessoa, né, não quero continuar esse relacionamento. E o Frank ficou assim, aguardando essa decisão, sabe? Porque até então ele era, digamos, o outro, sabe? Eu não queria ele não queria continuar sendo assim, escondido, ficar escondido atrás dos bastidores, né? Porque ele me amava, ele era apaixonado por mim, nós éramos apaixonados um pelo outro. E, e aí depois que eu contei, né, para os meus pais e passei por aquele processo todo, nós não conseguíamos namorar em casa. A gente não, só saíamos nos encontrávamos em outros locais. Aí veio a decisão de comprar o nosso apartamento. Nós compramos um apartamento porque a gente viu que estava gastando demais, né, nos encontrando em hotéis, motéis e tudo mais. Então compramos o nosso apartamento, financiamos pela Caixa e Foi a primeira conquista sua, foi a né? nossa primeira conquista Na verdade, a juntos. segunda. Porque a primeira foi tomar o lugar de vocês e assumir o amor de vocês, né? Verdade. Compramos nosso apartamento na planta, demorou 1 ano e pouquinho para ficar pronto. Foi uma decisão muito grande para mim, né, para nós dois. Sair de casa, mudar Sair de de casa, vida. E, e eu, principalmente, que era muito apegado à minha família, muito, né, fui muito unida, morava com minha avó. E sair de casa foi um baque para eles, principalmente. Mas foi maravilhoso, foi a melhor decisão da minha vida. E aí hoje nós viramos pais de pet. Ai, que legal. É, É mesmo. Me conta como é que foi o caso do pet. nós sempre tínhamos desejo de adotar um cachorro. Nós sempre fomos apaixonados com animais e principalmente cachorros. E nossa raça preferida é a Golden Retriever, que é um cachorro super dócil, carinhoso, né? Grande, de grande porte, mas ao mesmo tempo nós moramos no apartamento, nós planejamos apartamento, decorado, uma gracinha, pequeno, bem pequeno. Nós ficamos
quase o dia todo fora, né? E só que nós nunca não tínhamos pensado em adotar por causa disso, né? Por esse tempo fora e apartamento pequeno. E aí dia 15 de dezembro agora, nós resgatamos um cachorro, nós vimos ele na rua, ao ir embora. E é um Golden Retriever, por coincidência, né? Um Golden Retriever lindo. Aí nós colocamos dentro do carro, ele estava desnorteado, né? Triste, na rua. Assustado, né? Assustado, correu da gente, nós lutamos por ele realmente, corremos atrás. Nós fomos direto para a loja Pets, né? Cuidamos dele, né? Gastamos uma fortuna, assim, mas está valendo a pena, sabe? Porque ele já está retribuindo com carinho, com aquele olhar, assim, gratidão, doce, né? com gratidão. Não está sendo fácil adaptar, né? Porque... Demanda muita coisa. Sim. O cachorro, ele é um pet. Eles são uma criança. Sim. Precisam de atenção, de companhia. Cada espécie tem uma demanda. O cachorro, ele precisa muito de atenção, de mais companhia. Ele está acostumado com o grupo, eles não são animais que vivem sozinhos. E eles são super parceiros, né? E aí tem a questão, tem que dar, principalmente cachorros de grande porte, médio porte, eles precisam sair, eles precisam passear, gastar energia. Eles têm toda essa questão que, assim como nós, se a gente não trabalha, viram problemas psicológicos, né? Se a gente não dá as devidas atenções, tanto para os animais de gasto energético, de realidade, da nossa realidade. Olha para você ver, isso é um gatilho, inclusive, para tudo que a gente está falando. Como para você foi difícil falar? O quanto de dor e o quanto de problemas e o quanto de coisas foram causadas sem nenhuma das suas intenções serem essas, por conta de uma dificuldade. Você tentou um relacionamento com uma mulher, você lutou por esse relacionamento, você investiu nesse relacionamento, mas não era o que você queria, você não estava feliz, então você não conseguiu sustentar esse relacionamento. Existe uma outra pessoa envolvida, uma outra pessoa com outro olhar para o relacionamento, uma outra pessoa que sai ferida, decepcionada, sem entender, mesmo sem a intenção, mas exatamente porque é difícil lidar com essa decisão, é difícil aceitar essa realidade. Outra pessoa, a terceira envolvida, que foi o Frank, com tudo isso, querendo, né, ansiando por poder viver uma paixão, poder viver esse amor, esperando e entendendo que é uma questão de tempo, que é uma questão de tantas decisões a serem tomadas, com outras pessoas envolvidas, se machucando. E com certeza, né, eu conheço o Frank, eu sei que ele se colocou no lugar dela também. Então, para todos foi uma situação tão sofrida, para a gente entender o quanto que é importante a gente se conhecer, se aceitar e se posicionar. E a gente não aprende isso em qualquer lugar. Infelizmente, não ensina isso na escola, não ensina isso em casa, não ensina isso na rua. Se você não pega e encontra o caminho certo, que muitas vezes é com um profissional de saúde, que é com um psicólogo, com um psiquiatra, com um terapeuta, você vai viver a vida inteira à margem de uma coisa que não é verdade, por conta de coisas que disseram pra gente que era o que era. E infeliz, né? E infeliz. E, infelizmente, fazendo outras pessoas, por mais que não é a sua intenção, por mais que você lute para fazer elas felizes, fazendo infeliz. Porque você está vivendo uma realidade que não é sua. É difícil demais, porque não se trata só da sexualidade. Se trata de decisões profissionais, que às vezes a gente acha a vida inteira, espera a vida inteira a família. Ele vai ser médico, vai ser professora, vai ser advogado. Mas dentro a pessoa quer ser artista, quer ser pintor, quer ser professor de educação física, quer viajar, quer trabalhar com outras coisas. Não, mas isso não dá dinheiro, isso não dá estabilidade, isso pra você vai acabar com a sua vida, vai tirar a sua saúde. Aí a pessoa vai vivendo uma realidade que não é a dela. A pessoa vai entrando num ciclo, essa aqui é o seu padrão social. Você tem que viver nesse nível, nesses lugares, tem que sair. Como se isso fosse uma situação que você não tivesse direito de viver outras coisas. E às vezes a sua verdade é outra. Quantas milhares de histórias de pessoas. Elas se tornaram o futuro dos próprios pais. Assim, eles adotaram o futuro do pai. O pai virou médico, aí ele pegou a carreira do pai, estudou e tudo. Eu conheço uma pessoa, inclusive, que ele é oftalmologista, um excelente médico. O pai também é oftalmologista. E ele tinha outras habilidades, mas ele pretendeu seguir o caminho do pai. Às vezes é mais fácil mesmo, é um padrão, é o que você vislumbra. Mas na hora que você vai se conhecer e descobrir os seus caminhos, talvez você descubra outras coisas sobre você.
Talvez você descubra que o seu caminho é outro. E aí? Até quando a gente vai viver a verdade dos outros ou as que contaram pra gente, porque a gente não tá disposto a parar pra saber quem a gente é. Pelo que a gente estava conversando mais cedo. Todo mundo quer ter sucesso na vida, mas não é pra todo mundo, né? Infelizmente. Mas por quê? Porque, em primeiro lugar, muitas vezes elas não sabem o que elas querem. Daí elas não estão dispostas a pagar por aquilo. Aí elas estão vivendo uma vida que não é delas, que não era o que elas queriam, porque, óbvio, e parabéns, o medo faz parte, né? É importante, mas elas se permitem ser paralisadas e aí se torna pânico. E aí elas não vão viver um romance que muda a vida delas, porque não era um romance, era a sua verdade, era a sua história. E o prêmio dela foi viver esse romance. Foi você permitir que isso acontecesse. Né? E poderia ser muitas outras. Uma tentativa de um emprego, morar fora de outro país. São coisas que a gente se arrisca. Eu sou aluna do Guilherme Leican. Ele teve uma escola, tem uma escola que chama Estúdio de Atores. E ele dá aula pra gente, ensina muitas coisas pra gente. E uma delas ele contou a história de algumas pessoas que viviam dentro de uma caverna. E a vida inteira foi dentro daquela caverna. Todo mundo só conhecia tudo. A vida só acontecia dentro daquela caverna. E que um dia um dos integrantes resolveu sair. E quando ele saiu, ele descobriu que existia muito mais, que existiam plantas, existia o céu, estrelas, a lua. E achou incrível e voltou para contar. E as pessoas achando que ele estava louco. Porque não existia mais nada além da caverna. Aquelas pessoas não conseguiam ver. Até quando a gente vai ficar dentro da caverna? Vivendo só o que a gente aprendeu ali dentro? Ou será que a gente vai ter a curiosidade de olhar lá fora? Não tô falando que a gente tem que ir lá fora e descobrir que é gay. Não tô falando que a gente tem que ir lá fora e descobrir que a gente é artista, ir lá fora e descobrir que nós não temos que morar no próprio país. Mas, poxa, saiba quem você é de fato, porque você se propôs a olhar e falar, não, realmente a minha realidade é essa daqui. Se permita descobrir. Permita tentar sobre você mesmo, saber quem é você. E saber quem é você é entender o que você sente da nome. Ai, tô com medo, tô com raiva, tô com nojo, quero, não quero. É saber que vale a pena se arriscar, né? Viver novas experiências. Sim. É muito bacana você fazer, se propor. E mágico, é apaixonante também. Você se permitir essas descobertas, ver coisas novas. Sim, após passar por tudo isso, é onde eu queria ganhar o respeito das pessoas, principalmente da minha família. Hoje eu tento ser uma pessoa que passa mais respeito, sabe? Que é mais tolerante. E eu sou uma pessoa sem preconceitos, sabe? Porque eu passei por isso tudo. Eu atendi um casal ano passado, um casal de mulheres, querendo se casar lá no meu espaço. A história delas é bem interessante, olha que legal. Eu estava lá no meu espaço, atendendo outros clientes, aí chegou a irmã dela falando assim, ó, bateu na porta e falou assim, olha, as minhas irmãs estão lá fora, elas querem conhecer o espaço para fazer a festa de casamento delas, só que nós acabamos de ter uma péssima experiência, nós fomos em outro local que elas gostaram até mais, porém lá conheceram o espaço todo, ficaram apaixonadas pelo local, só que quando chegou na parte do atendimento da proprietária do espaço, ela falou que não poderia fazer a festa delas porque elas são lésbicas, né? E começou a dar sermão para elas, né? Falar que aquilo não era de Deus, que era errado, e elas se sentiram muito tristes com aquilo, né? Sofreram um preconceito na hora ali, né? E se sentiram com um balde de água fria nelas. O que eu fiz nesse momento? Falei assim, jamais, pode falar para eles entrarem que eu vou atender da melhor forma possível. Foi o que eu fiz. Sabe, eu apresentei o espaço para elas assim, como eu gostaria que fizessem comigo. Fiz o meu melhor possível. E, gente, que absurdo. Uma decisão que cabe ao casal. Sim. Sabe? Isso que o governo brasileiro fez. É um absurdo. Proibir o casamento. Sabe? É uma decisão que cabe ao casal. E, assim, isso é para qualquer casal. Como assim eles tiram essa liberdade, esse direito, sabe? Deixo registrado que eu sou totalmente aversiva a essa decisão. Não foi aprovado. Essa decisão não foi aprovada, graças a Deus. Nossa, né? que pavor. É ridículo realmente. Mas aí eu atendi esse casal, né, da melhor forma possível, como eu falei, e na mesma hora que eu apresentei para elas gostaram tanto que fechou comigo na hora. Fechou o contrato comigo, sem fazer a degustação, inclusive, do buffet.
e ficaram apaixonadas com o meu atendimento, com o espaço, com o meu serviço, com os meus diferenciais. E o mais legal é que é um casal de idosas, né? É Tinham mesmo? 80 e poucos anos, Que sabe? E já legal. moravam juntas há anos. E Então era queriam uma coisa que elas. formalizar. Poxa, entendeu? Que legal. E que absurdo também, É. né? Passar por esse tipo, infelizmente, por esse tipo de preconceito que acontece, né? Gente, até quando? Até quando vocês vão querer interferir na decisão dos outros? Uma coisa importante, eu acredito em Deus, acredito em Jesus, acredito de verdade. E eu tenho certeza que Deus não está preocupado com isso. Esse não é uma questão para Deus que não existe, gente. Deus abençoa o amor, Deus é amor. Quantas pessoas se amam de verdade? E eu tenho o privilégio de ver muitas vezes casais gays se casando, planejando, o cuidado que um tem com o outro. Tinha uma história que eu vi uma vez de um casal, de uma mulher que ela estava passando por uma cirurgia e que ela estava doente e a esposa dela cuidando dela, o amor que você às vezes não vê dentre os próprios héteros. Tá tudo tão perdido. Que é isso que as pessoas estão lutando e combatendo o amor como se fosse o direito de escolher por alguém. Cada um tem o direito de escolher o seu amor e pronto. Se estiver agredindo você, você tem que se tratar. Sabe, se você se sente Sim. agredido com o amor dos outros, com a realidade, com a felicidade dos outros, você precisa se tratar, você precisa procurar ajuda. E eu vou te dizer, você vai parar de se sentir mal assim, porque é algo que existe dentro de você que precisa de atenção. É parar com isso, sabe? É justo, o amor merece ser vivido e tem que ser respeitado. E para quem tem um pouquinho de bom senso, se inspire com isso também, porque é tão lindo de ver. As pessoas doando o espaço, igual outro dia a gente estava o Paulo estava atendendo um casal que vai se casar e como que uma estava querendo fazer a outra feliz, né? E parece que ela já tinha ido no seu buffet antes, né? Ela ia casar com outro rapaz, né? E Isso. parece que não deu certo. E aí ela foi casar. Como que uma cedia para a outra? Tudo era decidido entre as duas, né? Isso é lindo. Eu acredito no amor que é assim. E não estou falando, especificando pela sexualidade entre héteros, gays, não. O amor, ele é assim, ele é uma troca. O amor, ele é generoso. O amor, ele é bondoso. O amor quer bem, sabe? Ele é livre. A gente tem que parar com essa mania de achar que Deus está contra isso. Deus, ele, se você quer entender quem que é Deus, entenda o que é o amor. Porque Deus, ele era o amor mais sublime, mais puro de todos. Ele veio para salvar, Jesus veio para salvar, né? As pessoas que não aceitaram ele. E ele salvou quem precisava. O amor é isso. O amor é para quem precisa. O amor é para quem aceita. O amor é para quem quer viver. Se você quer viver o amor, você tem que se permitir. Mas principalmente você tem que respeitar. Sim. Respeito é tudo. E olha, parar com essa mania de querer colocar dentro da caixa como é que o amor deve ser feito. Com quem que o amor deve ser feito. Como que a família deve ser, né? Existem tantas famílias incríveis, bem estruturadas, crianças felizes, pais felizes, bons pais. Gente, por favor, pelo amor de Deus, para com isso, né? Para com essa mania de querer determinar o que é certo, o que é errado, quem deve, não deve. Começa, sabe, a dar espaço para as pessoas se mostrarem, se permitirem. Vai conhecer os valores das pessoas, entendeu? Quem elas são, o que elas estão fazendo. Tanta gente boa, contribuindo para a sociedade, contribuindo para o mundo e fazendo o mais importante, que é multiplicando o amor, multiplicando o bem. E é disso que a gente precisa, sabe? Ao invés das pessoas querem determinar assim é certo, assim é errado, isso é bom, isso é pecado, e aí estão lá perseguindo e julgando coisa que já é bíblico, que é para Deus. A religião tem esse hábito péssimo, horrível, e é uma coisa que eu repudio, que é dividir as pessoas. A religião é importante para instruir, principalmente as pessoas que não têm nenhum valor, que não conhecem. Eu não acho que seja algo dispensável, mas eu não acho que existe uma religião certa, uma religião adequada. Cada uma vai te levar a Deus de uma maneira, porque Deus, ele se conecta de uma maneira sublime a gente. Ele é amor, ele é paz. A felicidade é onde você sente paz e pertencente a isso. E é essa a questão que está na hora, já passou da hora, pelo amor de Deus, da gente começar a entender. Que a gente tem o nosso lugar, a gente merece o nosso lugar e merece respeitar o lugar dos outros, que a gente tem tanto a aprender. Com essa história linda sua do Frank, que me inspirou muito também. Eu torço muito por vocês. Que Obrigado. venham muitos anos, que venha o casamento, Sim, se que Deus vai ser quiser. lindíssimo. E assim, quero também desejar que vocês sejam muito felizes, que a família de vocês cresçam, que o amor de vocês multiplique.
que o seu cachorrinho também seja muito feliz no lar de vocês, que vocês vivam esse outro sonho, mais uma conquista, Sim. da melhor maneira. E assim, que vocês sejam inspiração para outras pessoas, para quem está com medo, para quem está se descobrindo, para quem quer saber como é que é viver essa realidade, o que que é, né, se descobrir, saber que você se sentir seguro é a coisa mais importante. Buscar ajuda, conversar com alguém, conversar com um profissional que te ajude a se entender, a entender quem você é. Porque tantas pessoas que estão vivendo realidades, situações difíceis, né, se colocando em situações de risco, porque precisam esconder, porque ainda não aceitaram, porque não sabem se expressar, porque não sabem se posicionar. Existem pessoas que já se assumiram, mas elas ainda não entendem sobre elas. Às vezes pela idade, pela imaturidade, às vezes por falta de se conectar com você mesmo. Uhum. Elas ficam perdidas nessa realidade e aí elas não vivem o melhor que tem para viver sobre isso. E aí realmente não é saudável. Lembrei aqui, Ana, que quando nós saímos, né, eu e o Frank saímos atualmente, vamos passear em algum local, normalmente nós evitamos andar de mãos dadas para evitar olhares maldosos, pessoas comentando. Já ouvi realmente assim, pessoas falando perto da gente aquela palavra, que desperdício, né? Eu até comprei uma camisa engraçada pela internet que diz assim, nem pareço, que pena, sabe? E um emoji assim de mostrando a língua do arco-íris. E assim, é muito divertido os olhares das pessoas, né? Com aquela camisa eu mostro realmente assim, eu sou gay, não importo com sua opinião, que é muito importante, e eu tenho muito orgulho de falar porque que eu sou gay, que eu tenho, né, que eu passei por tudo isso, porque foi um processo doloroso para mim, de aceitação, como eu falei. É libertador. De libertador, sabe? E esse nem pareço, que pena, porque já me falaram, você nem parece ser gay. Como se você tivesse que ser estereotipado. É. Para ser gay, você tem que seguir um padrão. E não tem. Aconteceu um episódio comigo há pouco tempo atrás. Eu sou muito confundida. Muitas vezes acham que eu sou trans. Mas a vida inteira me perguntaram muitas e muitas vezes. Eu sou alta, eu tenho 1,73 m de altura. Eu tenho esse vozeirão. E eu tenho esse vozeirão porque Deus quis assim. E aí, muitas vezes me perguntavam. E a minha resposta sempre foi, faz diferença. Por quê? E aí? Que diferença faz? Se você se sentiu interessado, seu inconsciente está te contando algo. Talvez está te contando que eu sou mulher e você se sentiu atraído. Talvez está te contando que sim, se você está achando que eu não nasci mulher, então talvez você tenha esse interesse, é algo que existe em você, sua projeção é sua, não é minha, né? E aí, eu fazia sempre essa pergunta. E aí algumas pessoas ficavam intrigadas e tudo mais. E teve um episódio, esses dias num bar, que uma mulher entrou no bar, a gente estava na fila do banheiro, feminino estava muito grande e o masculino estava vazia. E eu me dei a liberdade de dar uma olhadinha. Alguns banheiros são iguais, né? Tem uma plaquinha e tal, mas são iguais. E na situação, talvez usaria. Abri, mas eu vi que não, que só tinha aqueles mictórios, né, em pé e tal. Então eu falei, não, ok. Ela viu e falou, nossa, eu vou então. Falei, tudo bem, você vigia a porta pra mim? Claro. Aí, mais um tempinho passando e tal. Ela saiu e falou, pode ir, amiga, pode ir. Eu falei, não, obrigada. Ela, não, vai, pode ir. Eu falei, não, obrigada, não quero e tal. Ela, não, vai, pode ir, eu vigio pra você. Eu falei, não tem, né, vaso, eu não gosto de ir pro banheiro, quando não tem vaso, eu não consigo usar. Aí ela olhou pra mim de cima e embaixo, me deu uma olhada bem direta, falou assim, entendi. Aí eu pensei, eu que não entendi agora, né? Ela, você não quer ir no banheiro, né? Aí eu fiquei assim, olhando. Ela, você não quer ser vista fazendo xixi. Falei, eu não quero. Acertou. Aí ela tá assim, nossa, eu jurava que você era mulher. Eu parei. É mesmo? Eu jurava, mas sabe o que te denunciou? A sua voz. Eu não falei nada, não desmenti, deixei ela falando. Ela, mas meu Deus, você é muito bonita. E você tem um corpão mais bonita que muita mulher por aí. Aí você não sabe o que ela fez. Ela olhou pra mim, olhou pro meu cabelo. Pegou o meu cabelo, ela deu um arrancão. Que eu virei assim, eu quase caí. Ela puxou meu cabelo. Meu Deus, sabe? Eu olhei assim e falei, que isso, né? Ela, meu Deus, é seu mesmo. É meu mesmo. Eu falei, gente, eu achei que ela tava batendo em mim, eu fiquei horrorizada. Ela tentou tocar em mim, eu arredei pra trás, aí a porta abriu do banheiro, fui e entrei. Gente, e se fosse
E se fosse uma trans? E se o cabelo não fosse dela? E se fosse uma mulher de lace, que é aquela peruca, né? Aquele cabelo. Como assim uma pessoa arranca a peça de outra pra ter certeza? Gente, que certeza é essa que vocês estão precisando ter? Que vocês vão arrancar, vão expor, vão arrancar o cabelo de alguém pra você saber não é isso mesmo? Tocar, palpar, né? Invadir Precisa. alguém assim. É. Olha, pra encerrar esse programa, eu vou deixar esse pensamento. Cuidado com essa necessidade das suas certezas, da sua imposição, do que você acha certo, de onde você acha que a gente devia tentar, o meio que você acha que a gente devia fazer, qual que é a realidade correta. Dá mais olhada para os seus valores, para o que realmente importa, antes de sair julgando as pessoas, querendo quebrar padrões, tirar verdades. Às vezes a gente está invadindo a realidade de outras pessoas, né? A gente está invadindo a vida de outras pessoas, a felicidade de outras pessoas, por um mero egoísmo de você se sentir confortável. Paulo, muito obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço. Queria deixar uma dica aqui para todos. Queria falar que a vida é muito curta, né? E viva, né? Viva o hoje, seja você mesmo, não prejudicando, né, as pessoas. Por favor. E viva, realmente você tem que viver sem pensar no que os outros vão achar de você, vão pensar de você. Seja feliz sendo você mesmo. Essa é a dica que eu tenho para dar para todos. Obrigada, Paulo. Obrigada a você por ter vindo. A gente vai ter outros episódios muito legais nessa temporada, mas você vai estar sempre convidado a assistir. Fica a dica, guarda essa história no coração, pensa nela com carinho, que ela tem muito ensinamento, muito aprendizado pra gente. E até a próxima. Um beijo e até mais. Gratidão.